E nós estamos na nossa quinta aula da matéria de Seitas e Heresia 2, onde estaremos dando continuidade aqui no assunto das Testemunhas de Jeová, terminar esse assunto na página 7 e entrar em relação a os mormons, que é também outro povo bastante conhecido no meio do povo evangélico, devido aos seus movimentos supostamente de fazer um prosélito. Aqui na página de número 7, eu quero apenas abordar a questão aqui do tetagrama, que é essas quatro letras hebraicas que está relacionada ao nome de Deus. Como nós já falamos em algumas aulas, esse nome se perdeu a pronúncia e alguns judeus que supostamente sabem pronunciar o nome não pronuncia. E existe até alguns estudiosos de hebraico no Brasil, alguns de cunho pentecostal, que diz saber também pronunciar o nome por ter tido algum certo convívio com alguns judeus, mas eu acho uma religiosidade um pouco estranha, principalmente da parte do povo que é evangélico. Se o judeu ele não quer pronunciar o nome devido à maneira que ele vive, a gente entende. Agora, um cristão ele tem que estar muito religioso por isso, porque nós entendemos que tomar o nome de Deus em vão não tem a ver com pronunciar o nome de Deus. Tomar o nome de Deus em vão é colocar o nome de Deus confirmando uma mentira nossa. Isso é perjurar. É o que Jesus condenou no Sermão do Monte, quando ele disse que o vosso falar seja sim, sim e não, não, que nós não devemos cometer perjúrio, fazer juramentos falsos. Isso é pôr o nome de Deus em vão. Quando nós confirmamos algo no nome de Deus, tendo dentro do nosso coração que aquilo é uma mentira. Então, isso é tomar o nome de Deus em vão. Os judeus, pelos cuidados que eles tinham, eles tinham receio de pronunciar o nome de Deus, aquele nome que Deus se manifestou para Moisés. E esse nome que ele manifestou para Moisés parece que, pós o cativeiro babilônico, esse nome ficou esquecido. Os judeus alexandrinos, quando traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, tentaram fazer uma pronúncia desse nome. Mas nada é concreto se o nome seria realmente pronunciado como Iavé ou Javé ou Iaué. Nós não sabemos. O nome mais próximo que alguns falam ser é Iaué, que inclusive aqui na América, até a maneira de escrever seria essa forma, no inglês. Mas o tetagrama, que é esse W, o YWH, o YHWH, que são as letras Yod, Rev, Vav, Rev, que um certo dia eu até vi um rapaz que comete uns hipnotismos na internet aí com um grupo que segue ele nas reuniões dele. Ele disse que o nome de Deus é Yod, Rev, Vav, Rev. Isso não é o nome de Deus, isso é a pronúncia das letras em hebraica. Isso não é o nome de Deus. Então, é simplesmente as letras em hebraico. Então, as testemunhas de Jeová, eles fizeram uma certa mistura em relação à pronúncia do nome de Deus, que, de acordo com alguns documentos que nós temos e podemos pesquisar até na internet, temos em mãos, eles utilizaram as vogais do termo Adonai, acrescentou nesse tetagrama e tiraram o nome Yehová, que seria a pronúncia correta, que do nosso português nós falamos Jeová. E Yehová também é uma tradução para o grego e não para o português. Porém, as testemunhas de Jeová, eles utilizam esse nome e fizeram uma tradução da Bíblia chamada a tradução Novo Mundo, onde eles tiram alguns versículos da Bíblia, muda outros termos da Bíblia para estar de acordo com aquilo que eles ensinam
E no local que seria a palavra Theo no grego, no Novo Testamento, eles mudaram para a palavra Jeová. Se você pegar alguma Bíblia das Testemunhas de Jeová, que é a tradução Novo Mundo, você vai ver que todos os lugares do Novo Testamento que em grego tem a palavra Theo, a palavra Theó, na verdade, nós falamos Theos, mas a palavra Theó, eles trocaram para Jeová. E os locais, por exemplo, na Bíblia, no Novo Testamento, que pronuncia Jesus como Senhor, seria realmente a tradução da palavra do tetagrama que foi utilizado na Septuaginta, o termo Kyrios, que fala de uma divindade superior, que está ligada ao nome de Deus. Por isso que todas as vezes os escritores do Novo Testamento que escreveu em grego utilizou Jesus como Senhor, eles utilizaram o termo Kyrios. Porém, os testemunhos de Jeová, eles fizeram um forçar no grego para traduzir o termo Theo, ou Theó, para Jeová. Então, eles fizeram uma bagunça com esse tetagrama, que seria a sigla do nome de Deus, para poder adaptar aquilo que eles acreditam que o nome de Deus no céu é Jeová. Então, as testemunhas de Jeová se apresentam como sendo as testemunhas de Deus, porém, eles nunca viram Deus, que o apóstolo Paulo ensina que Jesus Cristo ele é a imagem do Deus invisível. E nem nós vimos Jesus, nós acreditamos em Jesus pela fé. Os primeiros cristãos viram Jesus, tanto em carne como também ressurreto. O apóstolo Paulo fala que cerca de mais de 500 irmãos viram Jesus ressurreto. E logo depois, talvez por passar de uns tempos, não sabemos quanto tempo se passou, Jesus se aparece ao apóstolo Paulo. Depois dele não há nenhuma aparição concreta de Jesus. O que muitos dizem são divisões, essas supostas visões que 90 por 99,9999, mais um monte de 9 para frente, são mentiras. Mas eu acredito que sim, que alguém pode ter tido uma visão a respeito de Jesus Cristo, mas boa parte delas, do que é contado hoje, é mentira. Mas nada isso transforma em uma pessoa como testemunhas de Deus. Nós somos testemunha de Cristo porque fomos chamados e temos o evangelho de Cristo na mão. Mas não nos tornamos testemunha de Jeová ou de Deus. E no caso das testemunhas de Jeová, eles trocando o nome do tetagrama, na verdade, a pronúncia do nome de Deus que nós não sabemos, eles acrescentaram as vogais e criaram o termo Jeová. E, como eu sempre falo, inclusive, nós cantamos muitos hinos que trazem o termo Jeová, quando na verdade é uma invenção, não é um termo correto, é uma invencionice. Então, às vezes nós cantamos. Nem dentro do judaísmo eles não chamam Jeová. Não chamam. Quando eles pronunciam de forma errada, que eles pronunciam, tipo assim, eles vão falar o que as pessoas acreditam, eles falam Jeová, mas eles não chamam de Deus desse nome. Hashem. Hashem, que significa o nome, ou Adonai, é a maneira que eles pronunciam. Hoje em dia, a maioria dos judeus só fala Hashem. Inclusive, eu tenho uma Bíblia aqui que ela é hebraica e ela é em inglês. Quando eles transliterou para o inglês, eles colocou a palavra Hashem. Só que o termo Hashem não significa o nome de Deus. A palavra Hashem significa o nome. Isso é a palavra Hashem, significa o nome. Mas tudo pelo cuidado que eles têm. Nós entendemos essa parte dos judeus. Agora, o que eu não consigo entender é se algum cristão que tem consciência e comunhão com Deus, que é nosso Pai, tem receio em pronunciar o nome de Deus, se ele sabe. Vocês vão entender? Porque, por exemplo, Jesus, ele quando ensinou a oração conhecida mundialmente como oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, que ali ele dá uma explicação de como partiria o nosso processo de oração, como o reconhecimento de Deus como nosso Pai e sendo santo para que nós venhamos reverenciar o seu nome, entendendo o governo de Deus na nossa vida. Todo o processo da chamada oração do Pai Nosso, ela é um modelo para que nós tivéssemos como orar diante do Senhor. E uma das coisas que me chama a atenção é que ele quebra esse protocolo das pessoas terem medo de falar o nome de Deus, e Jesus fala que nós podemos chamar ele de Pai.
E se ele é nosso pai, qual a razão que eu teria medo de pronunciar o nome dele? Os irmãos estão compreendendo? Não havia necessidade disso. Jesus chega e quebra esse protocolo do pensamento judaico em relação ao nome de Deus. Aí nós pegamos cristãos que supostamente dizem saber a pronúncia do nome de Deus e têm medo de pronunciar. Então, as testemunhas de Jeová, eles utilizaram desse termo, organizaram a sua Bíblia e colocaram todo o local que traz o termo Teó, eles traduziram para Jeová no Novo Testamento. Então, porém, isso é errado. E como eu disse, a nossa irmã Lúcia até complementou que nem os judeus, eles principalmente, nunca pronunciariam o termo Jeová. E muitos dos nossos hinos trazem esse termo. Tanto no hino da harpa, cantor cristão, o inário da igreja presbiteriana, costuma utilizar o termo Jeová pelo fato que quem confeccionou esses hinos não tinha consciência, não tinha ciência, na verdade, que isso é uma palavra grega. Mas nos nossos corinhos cantados, nos supostos corinhos de fogo cantados em nossas igrejas pentecostais, eles vão lá e cantam Jeová Jiré, Jeová Shammah, Jeová Shalom, e vai daí por diante. Então eles misturam grego com hebraico sem saber o que está falando. E eles pensam que está falando hebraico. Então, na verdade, é só uma pronúncia errada de um termo que nem existe, que foi inventado. Então, as testemunhas de Jeová, irmãos, eles têm esse tipo de pensamento, quando nós falamos a respeito da sua Bíblia, é uma Bíblia que eles alteraram muitas coisas nela e tiraram coisas daquilo que veio a trazer uma contradição nos seus pensamentos. Eles arrancaram cerca de mais de 15 versículos da Bíblia e eles alteraram traduções da Bíblia para que pudesse adaptar o que eles pensavam. Concernente a Cristo, que eles não acreditam que é Deus, em João 1:1, ele chega a dizer que Jesus é um Deus com letra minúscula, pelo fato deles acreditarem que Jesus é o anjo Gabriel. Então, as testemunhas de Jeová, eles andam de canto a canto tentando fazer um prosélito, converter alguém à sua ideia para que as pessoas passam a participar do salão do reino. Sim, agora realmente, muitos assumiram esse nome como se fosse o nome de Deus. Porque, infelizmente, é como eu disse, nós evangélicos temos o defeito de reproduzir coisas sem chegar ao conhecimento que aquilo é verdade. Alguém falou, nós não conferimos na Bíblia e passamos para frente como se fosse uma verdade. Por isso que muitas tradições de muitas igrejas, de muitas coisas, se complicou pelo fato das pessoas não terem conferido aquilo se é verdade. É igual que eu sempre falo, Padre Samuel, são coisas, por exemplo, que as pessoas falam que está na Bíblia quando não está na Bíblia. Alguns versículos que eles inventaram. Por exemplo, aquele que 1000 passará, 2000 não chegará, isso percorreu dentro do povo pentecostal por muitos anos. Inclusive, o meu irmão, que nem era crente, eu lembro que na virada do ano eu acordei. E eu era solteiro, nós todo mundo dormindo lá no mesmo quarto, que era um quarto grande que tinha na casa do meu pai. Eu acordo de madrugada lá com o meu irmão bêbado, preocupado com a virada do ano de 99 para 2000. Até o meu irmão, que não era evangélico, estava preocupado com isso. Então, são coisas que são reproduzidas. Não cai uma folha de uma árvore, como diz nosso José de Souza. Então, são coisas, irmãos, que são reproduzidas. E, infelizmente, a questão do nome de Jeová foi reproduzido por nós cristãos. Eu entendo que, igual nós aqui hoje, que estamos numa sala de teologia, então nós não faremos isso mais. Mas as pessoas que não sabem, reproduziu. E nós entendemos, pelo fato que não sabe, isso veio dos nossos hinos, as pessoas converteram, sem ter muito conhecimento da Bíblia, passou a familiarizar com a Bíblia, mas às vezes com as línguas originais não, sem saber também do fundamento daquele assunto, e reproduziu a história. Nós entendemos isso. Mas temos que conhecer que as testemunhas de Jeová, eles procuram apresentar o nome de Deus dessa forma e é uma forma errada. Isso é uma forma errada. Nós não havemos necessidade de discutir isso na igreja, querer consertar os nossos hinos hoje, que nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir, é impossível. São hinos que são cantados há mais de 30 anos. Por exemplo, possivelmente todos os irmãos aqui já ouviram as pessoas
citando Isaías 6, versículo 3, que diz: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aí a pessoa aprendeu a falar esse versículo em hebraico, ele vai e fala Kadosh, Kadosh. Porém, quando você vai lá na Bíblia, até na transliteração, que na Bíblia hebraica tá Adonai Tsavaot, e não Jeová Sabaoth, como as pessoas pronunciam. E tem alguns hinos também, Jeová Sabaoth. Só que a palavra não existe na Bíblia hebraica e nem tampouco na Bíblia grega. A Bíblia grega não traduz também a palavra para Yehová. Ele utiliza o tetragrama ou a palavra Kyrios, que seria a Septuaginta. Então, irmãos, concedente aos demais assuntos da Testemunha de Jeová, os irmãos complementam a leitura em casa, porque o assunto mais principal é esse, em relação, como o pastor abordou, o que eles pensam a respeito de Jesus, a respeito de Deus, da eternidade, que a eternidade para os Testemunhos de Jeová, só 144 mil, que são os mais importantes, herdarão o céu diante do trono de Deus, os demais é essa terra que passará por uma reforma, e eles não acreditam em Cristo como o Salvador, aquele que realmente morreu para remir os pecados, porque existe coisas a mais complementadas junto com a cruz de Cristo para a salvação. E a respeito do Espírito Santo, ele é somente uma força, que eles até dão o nome de uma força ativa, uma força vindo da parte de Deus, que movimenta determinadas coisas dentro do mundo espiritual, que para eles não tem muito valor o mundo espiritual. Em relação, como eu disse, do inferno, em partes eles não estão errados, porque eles utilizam alguns versículos bíblicos que realmente a palavra inferno tem a ver com sepultura, mas nem todas as passagens da Bíblia, quando se usa a palavra Sheol ou Hades, tem a ver com sepultura. Tem a ver com o mundo dos mortos ou com sepultura. A palavra inferno, no latim, sempre faz conotação à sepultura, mas no grego tem a ver com sepultura, que inclusive existe uma palavra em hebraico, além de Sheol, que ela é utilizada somente no livro de Eclesiastes. Eu não sei por qual razão, que talvez a linguagem apurada de Salomão, ele usou a palavra Quebec, que não poderia ser escrito Quebec, mas é a palavra Quebec, que quer dizer sepultura. Quando ele fala que para sepultura o nome vai, não tem ciência, não tem nada. Então ele utiliza a palavra Quebec. É o único lugar na Bíblia. As demais é a palavra Sheol, que tem a ver com ou o mundo dos mortos ou realmente a sepultura. Mas o contexto vai nos ajudar a identificar se está falando de sepultura ou não. É igual, por exemplo, como eu já disse, nós pegamos a passagem do rico e Lázaro, entendemos que a palavra ali é Hades, que seria a palavra, inclusive algumas traduções do João Ferreira de Almeida nem traduziu para o português. Tem a palavra Hades, que no nosso português seria Hades. E lá isso tem conotação a mundo dos mortos e não a sepultura. E outro lugar que na nossa Bíblia traz a palavra inferno, que eu até falei na aula passada, que é o termo que Jesus fala, que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, e sim aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno para ser destruída. A palavra ali é Gehenna. No nosso português, inferno é inferno, que veio do latim, mas quando temos um pouquinho a noção do grego, entendemos que faz diferença dentro da língua original. Então, por isso que devemos entender a forma exegética do texto quando vamos criar uma doutrina. E quando nós não conhecemos, a Testemunha de Jeová vem e nos engole. Vem e nos engole vivo, pelo fato de que eles vão falar que a palavra ali é outra, e se nós não conhecemos um pouco dentro da exegese, vamos ficar perdidos. Aí o pastor, irmão, continua aqui na página número 9 a respeito dos mormons. Os mormons, irmãos, conhecem esse grupo de pessoas que sempre anda de 2 em 2 ou de 3. Eles são pessoas que se intitulam missionários, inclusive eles carregam uma plaquinha no peito escrito missionário em inglês. Eles percorrem de um canto para o outro sem preocupação alguma para tentar novamente fazer um prosélito, converter alguém à sua ideia. Aí alguém poderia perguntar, mas no cristianismo também não é fazer prosélito? De forma alguma. Pelo menos o cristianismo bíblico. Nós não preocupamos em converter alguém à nossa ideia, nós preocupamos em anunciar as verdades bíblicas. E as verdades bíblicas, ela mostra que o homem é pecador e que só Cristo pode restaurar o homem. Isso
É a verdade bíblica. Nós não indicamos uma igreja. É claro que quando você está falando de Jesus para alguém, automaticamente essa pessoa vai querer saber qual é a sua denominação e você vai anunciar a sua denominação. Mas digamos que você está longe da sua denominação e você conhece algum pastor com a igreja séria naquela região, você indica ele. Então você não está fazendo prosélito para a sua igreja. Você está anunciando o verdadeiro evangelho. Agora, se nós criarmos um estilo de evangelho para nós e estudar só aquela parte para criar uma forma tática para convencer pessoas, aí nós estamos fazendo prosélito. Para convencer pessoas aí para a nossa igreja. Aí estamos sim fazendo prosélito. Mas quando anunciamos o reino de Deus, estamos anunciando a verdade. E no pensamento dos mormons, eles anunciam uma mentira que parte de pressupostos, de visões e de um livro que está fora das escrituras sagradas, que é a Bíblia, que é a única revelação universal. Aqui o pastor coloca, irmãos, uma breve história. Eu não vou precisar ler toda a história. Nós todos aqui, eu creio que é de conhecimento dos irmãos, que nós sabemos que o fundador do mormonismo, conhecido como mormonismo, e que, na verdade, nós falamos igreja dos mormons, os mormons, mas nós vamos ver na frente, não é chamada igreja dos mormons. E é a pessoa que fundou essa igreja, ou esse agrupamento de pessoas, é o Joseph Smith. Esse Joseph Smith, de acordo com o pastor, ele nasceu dia 23 de dezembro de 1805, em Vermont, está pertinho de nós aqui. Nasceu bem perto de nós, não foi tão longe. Apesar de todo o seu percurso recorrendo algumas partes da América, principalmente indo para Nova York, o pastor coloca que ele era de família presbiteriana. Como eu já falei, isso não tem nada a ver com a questão da presbiteriana ter falhado. O que falhou foi ele, não a igreja. Porque quando nós erramos, somos nós que falhamos, não a igreja. A igreja tem as suas falhas porque ela é composta de pessoas com falhas. E porque eu estou dizendo isso porque eu já vi algum povo pentecostal criticando a igreja presbiteriana pelo fato que Joseph Smith teve passagem por lá, mas ele nunca foi um membro da igreja. E o pastor coloca aqui embaixo no ponto 2 que ele teve algumas visões. E eu sempre costumo dizer, irmãos, esse negócio de visão, eu tenho uma visão disso, uma visão daquilo, isso é muito perigoso. Porque uma visão dada para o povo de Deus, ela tem que ser para edificação do povo de Deus. E não para destruição, divisão, e muito menos para fundar a igreja. Agora, os irmãos já reparou que todo grupo que saiu e que se tornou seita, tudo veio através de uma visão, de uma aparição de anjo, de uma manifestação, de um sonho, de alguma coisa que ele viu. Ou igrejas que era verdadeira, que se desvirtuou, tornou-se igrejas neopentecostais, sempre partiram de sonhos e visões. São pessoas que visão bíblica mesmo, conforme fala no livro de Provérbios, eles não têm, mas têm visão, vê o mundo espiritual e tudo dessa forma e acaba não concordando e funda a igreja para ele ou divide a igreja. Que boa parte das igrejas que saiu de dentro da outra, principalmente as igrejas que tem hoje, saíram de dentro de outra, desse povo neopentecostal. Saiu de dentro da igreja que não concordou, que saiu de dentro da outra, que saiu de dentro da outra, que foi saindo de dentro de um monte de igreja. É como eu falo, irmão, quanto mais igrejas, melhor é. Eu sou a favor de ter muita igreja, uma igreja séria, de homens que ele não compartilha da sua visão como pastor, mas ele é uma pessoa séria e ele fala, olha, eu não concordo com a sua visão como pastor, eu quero sair daqui debaixo da benção, vou abrir uma igreja para mim, que seja lá longe, não carregou ninguém da sua igreja, se alguém quiser ir atrás dele é problema, mas ele foi honesto, ele não agiu nas costas do pastor nem nada, simplesmente não concordou e saiu. Isso aí eu concordo, porque ele foi homem, foi uma mulher de Deus, então fizeram a coisa correta. Agora, depois de uma confusão, discordou de um negócio, ou foi excluído e abriu igreja, aí é errado. Ou então a pessoa partiu para o lado da heresia e começa a abrir igreja. Há um tempo atrás, aí, eu já até falei desse rapaz algumas vezes, ele andou dando os estudos falando que Jesus iria voltar.
em 2017. Ele marcou duas datas, Jesus não voltou, infelizmente. Depois ele marcou em 2020, aí Jesus também não voltou, que ele ficou 3 anos desaparecido. Ele refez os cálculos, os mesmos cálculos do William Miller, dos Adventistas do Sétimo Dia, lá nas mesmas 1.300 tardes de manhã. Tentou desenvolver a 70 Semana Profeta Daniel, fez muitos cálculos, dias judaicos, conotação judaica, Páscoa, e foi fazendo uma loucura. E muita gente aplaudindo, vendo aquela matemática dele, e falando: esse homem conhece muito. Eu falei: não conhece nada. Ele chegou a dizer que lá em Mateus, quando fala que Jesus disse que a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, unicamente o pai, que aquele versículo ele é alterado na Bíblia. Aquele versículo não tem na Bíblia original. E todos os manuscritos que foram encontrados, datados do século V, todos eles têm esse versículo. Todos. E a Bíblia de Jerônimo, que é datada do século III, tem esse versículo. A Bíblia de Jerônimo, traduzida para o latim, tem esse versículo. Então, ele estava equivocado. E, além de tudo, ele foi marcando voltas de Jesus. Jesus nunca voltou. Ele marcou 2017 duas vezes, 2020 duas vezes, e em 2022. Aí Jesus não voltou, graças a Deus ele desapareceu. Tudo com a má interpretação das Escrituras. Boa parte dessas pessoas que fundaram as suas seitas, eles marcaram a volta de Jesus, como eu falei, a Sétimo de Jeová, os Adventistas e muitos outros, marcaram a volta de Jesus. Esse rapaz, ele saiu da Assembleia de Deus, que ele disse que ele era professor de escola bíblica, ele começou a ter divergência na igreja com esses pensamentos escatológicos, a igreja foi corrigir ele, os pastores, ele não aceitou. Fala que todas as igrejas que existem hoje são seitas, todas. Porque, segundo ele, deveria existir uma presbiteriana, uma batista e uma assembleia. Ou apenas uma igreja. Não poderia existir muitas igrejas. Ele fala mal da Igreja Católica, mas ele utiliza a Bíblia de Jerusalém como ponto de partida de todas as suas doutrinas. E a Bíblia de Jerusalém é a Bíblia católica, que, inclusive, ela não é a tradução original, não é para o português, é para o francês. Ok que a tradução dela para o português é muito boa, mas a tradução original é feita para o francês. Então, mesmo assim, quando vem para o português, se perde um pouco. Mas ele utiliza ela como fonte das suas pesquisas. Aí eu pergunto para os irmãos: se a Igreja Católica toda em si é errada, por que eu uso a Bíblia deles como fonte de pesquisa para provar as minhas doutrinas? E depois eu vou lá e vou contradizer a própria Igreja Católica. Os irmãos estão compreendendo? Então, ele tenta fazer muitas coisas com. Tentou fazer muitas coisas simplesmente por discordar das questões escatológicas da igreja. É como a nossa irmã Lúcia falou: questões escatológicas, irmão, não é motivo de fazer ninguém desviar de igreja. Não é motivo para isso. Então, as pessoas acabam se perdendo nisso. E essas visões, irmãos, que as pessoas dizem ter, acabam trazendo esse prejuízo, como ocorreu com Joseph Smith. De acordo com a história, Joseph Smith estava em sua casa, recebeu essa suposta visão. De acordo aqui com o pastor, primeiro ele recebeu uma visão com a pessoa de Deus se manifestando em uma forma humana e a pessoa de Jesus. Eles se manifestaram para ele em 1820, no início do século XIX, como pessoa humana. Conversou com ele, teve diálogos, tantas coisas com ele. E dizendo para ele que ele era a pessoa escolhida para estar trazendo uma certa reforma no mundo, como alguém que o pessoal do primeiro século não entendeu os propósitos de Jesus. Sempre surge essa história. César Castellano Domingo, quando implantou o G12 na Colômbia, e esse G12 chegou no Brasil, ele alegou o seguinte: que Jesus apareceu para ele e disse que o povo não compreendeu o propósito de Jesus, que o propósito de Jesus era que a igreja sempre fosse feita de 12 em 12. Aí eu fico tentando entender, passaram-se 2.000 anos para Jesus manifestar e mostrar isso. Não podia ter falado antes, não. Precisou de 2.000 anos para que Jesus se manifestasse, fosse lá na Colômbia falar com um colombiano que a igreja deveria fazer o trabalho de 12 em 12. Então, essa suposta visão de Joseph Smith
fez com que ele acreditasse que realmente ele era um profeta. Aí, na segunda visão, ele recebe um anjo que supostamente se apresenta como Moroni. Esse anjo diz para ele que existia um determinado local, em um lugar chamado Cumora, que lá existiam umas placas de ouro, que era supostamente como se fosse um livro escrito em egípcio antigo. O pastor não colocou aqui, eu acho que não, mas estava escrito em egípcio antigo. E ali estava escrito o destino da humanidade, e ele era a pessoa responsável para que pudesse traduzir essas placas de ouro e colocasse sobre um livro e distribuísse para a humanidade. Existem muitas histórias que ele mesmo traduziu as placas, outros dizem que ele procurou pessoas que pudessem traduzir a placa. A verdade é que ele procurou pessoas. Os mormons exageram falando que ele teve uma sabedoria divina para traduzir essa suposta placa. Uma coisa interessante que me chama a atenção é as pessoas costumam dizer assim que às vezes esse tipo de pessoas não viram nada. Eu costumo dizer que eles viram. Isso é a maneira que eu penso. Se algum irmão pensa diferente, eu respeito. Toda pessoa, irmão, que deseja ver coisa demais, uma hora o diabo aproveita. Uma hora o diabo aproveita. Eu estou falando sério. A pessoa quer ver muita coisa, ou quer ouvir muita voz, e depois ele começa a ouvir. Como ele deseja demais, ele não discerne de onde está vindo aquilo. No caso dele, eu estou dizendo porque eu convivi com uma pessoa que era espírita. E essa pessoa, ela tinha o hábito de ficar conversando com pessoas, dirigindo palavras, supostamente, para pessoas que já morreram. E escrever cartas, expressando aquilo que estava no coração dela. E um certo dia eu estava perto dessa pessoa e o demônio manifestou nela. E tentou me enganar, dizendo que era um parente dela e que precisava de comunicar comigo para transmitir uma mensagem para ela. Eu falei, Satanás, eu sei que é você que está aí. E ele manifestou falando o nome da pessoa. Agora, por quê? Porque essa pessoa abriu uma brecha para que o diabo pudesse trabalhar na vida dela. Ela supostamente escrevia cartas para pessoas mortas dessa forma. E a pessoa que fica buscando esse tipo de coisa demais, sem buscar uma direção divina. Eu não estou dizendo que a pessoa que ora, que consagra a sua vida, que estuda a Bíblia, que busca, que Deus não possa manifestar ali um anjo, apesar que eu acredito que anjo não manifesta só para falar que é anjo, para você ver e ficar, eu vi um anjo. Não, para esses trem, anjo não manifesta. Eu acredito que pode sim haver essa aparição. Eu só não acredito que ele vai vir aqui passear só para falar que irmão Hélio, eu sou um anjo, tá bom? Ah, eu sou anjo e estou indo embora. Não. Na Bíblia não existe isso. Em lugar nenhum, nem no Velho, nem no Novo Testamento. Então tem que ter um propósito. Só que esse tipo de gente que fica fazendo isso acaba tendo uma manifestação maligna e eles acabam não vendo. Porque eu não duvido que Joseph Smith viu a presença de alguma coisa que supostamente pode ter dado ele até uma suposta placa mesmo. Eu não duvido isso. Como Maomé, que também supostamente teve a presença do anjo Gabriel, e outros. Então, o desejo que eles têm e o espaço que eles dão. Eu vou usar o termo do povo neopentecostal, o tal portal aberto que eles liberam, faz com que esses espíritos malignos possam trabalhar na vida deles e dar supostas visões para que eles comecem uma nova religião, como essas ocorreram e estão até hoje. Infelizmente, no meio do povo neopentecostal tem aparecido isso demais. É anjo demais que vê, é anjo que aparece, é anjo que vai, é anjo que vem. Estou vendo aqui um varão de muita autoridade. Eles ainda usam os termos para poder causar no povo um despertar, esse jogo de palavra bonita para o povo ficar interessado naquilo. Um dia desse, um rapaz estava fazendo uma live e falou assim: eu fui abraçado aqui agora por um anjo, um varão de muita autoridade que me abraçou com a sua asa. Misericórdia. Eles arrumam da cabeça do cristão, como eu já falei, aquele
aquele pensamento católico daqueles anjos com asa que eles colocou dentro da mente do ser humano, toda pessoa só tem visão de anjo com asa. Os irmãos podem parar, todo anjo tem asa. Como eu falei na aula passada, os anjos estão soltando até pena agora para o povo. Pena de anjo. Parece um pintinho soltando pena nas igrejas. Irmão, não é possível que é só eu que já vi esse negócio. Irmão, nunca vi isso, não. O pessoal falando esse da pena de anjo. Pena de anjo, pó de ouro, tanta coisa que está acontecendo. Irmão, nunca ouvi isso, pelo amor de Deus. Eu já vi pastor pregando aí negócio assim, falando: entrou um anjo na igreja, o anjo está passeando na igreja. Nem tempo tinha demais. No meio da Assembleia de Deus, é tanto anjo que entrava. Eu falava, cadê esse camarada? E nunca vi. E eu pensava, que miserável que eu sou. E nunca vi, tem gente que vê anjo para lá. Então, esse tipo de coisas são falas repetitivas do povo, para causar emocionalismo no meio do povo. Agora, essa questão aqui, meu Deus, é uma coisa séria. Eu acredito sim que ele viu alguma coisa. E essa alguma coisa que ele viu realmente não era da parte de Deus. E que trouxe à vida dele uma mentira que ele reproduziu ela em um livro e espalhou, infelizmente, em toda a América, tanto do Sul como Central, como aqui, até na Europa. E são esses tipos de seitas que surgem que acaba trazendo um esfriamento no meio do cristianismo bíblico. Porque as pessoas perdem aquela confiança na Bíblia. As pessoas perdem aquela vida que eles tinham e começam a se adaptar a esses tipos de ensinamentos que vão invadindo no meio do povo de Deus. Como eu já falei, eu acho vergonhoso as igrejas que, outrora, quando escrevia livros sobre seitas e heresias, trazia o nome de todas as seitas. Hoje, algumas já foram arrancadas. Algumas já foram arrancadas, já não são tratadas mais como seitas. Principalmente dentro do campo da Assembleia de Deus, as adventistas já não são mais seita. Porque o Rodrigo Silva já prega nos púlpitos da Assembleia de Deus. Em muitas assembleias de São Paulo, do Rio de Janeiro, ele tem pregado. Ele, o Leandro Quadro e outros. Então, mas aqui, Kleber, por que as igrejas são denominadas seitas? E depois fala que passa um tempo, determinado quantidade de igrejas que já não são mais consideradas como seitas. Eu não entendo sobre isso. No caso, a Amanda perguntando em relação a esses grupos de seita que outrora era catalogado pelas igrejas evangélicas. Igrejas, isso, que era seitas e depois passaram a ser não sei, igual você acabou de falar da Adventista. Que agora muitos, eles falam que não são mais por causa que elas são igrejas agora, denominação de igreja, por causa de um determinado número de igrejas no mundo. Pelo seguinte... Aí eu não entendo sobre isso. O maior erro de muitas igrejas, principalmente, vou colocar aqui, como eu sempre falo, eu sou assembleiano, da Assembleia de Deus. Eles não têm conhecimento completo daquele assunto da seita e eles reproduziam. Reproduziu o assunto daquele agrupamento de pessoas. Depois, eles começaram a conhecer o agrupamento de pessoas com a chegada hoje da internet e esse avanço dos meios de comunicação, principalmente das plataformas de vídeos, como nós temos hoje, as pessoas passaram a conhecer muitos pregadores. E ao ouvi-los falar bonito, talvez começaram a rever o seu conceito. Exemplo, eu tenho no Brasil livros do pastor Hernandes Dias Lopes e do Augusto Nicodemos de mais de 20 anos atrás. Lição da Escola Bíblica do Augusto Nicodemos eu tenho de mais de 20 anos atrás. Então, eu já tinha conhecimento deles antes de termos visto ele em vídeos de YouTube. Já tinha literatura deles bem antes. O povo pentecostal que falava mal da presbiteriana, quando conheceu Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e outros como Paulo Júnior, Luiz Saião e outros que são taxados como povo não pentecostais, passaram a admirar. E no caso das seitas, o Adventismo no sétimo dia chegou homem como Rodrigo Silva, que fala bonito, que é um excelente arqueólogo, isso aí não pode tirar dele, ele é muito bom como arqueólogo, como historiador e muito deficiente como teólogo.
Mesmo que dá algumas aplicações ali que parecem ser bonito, quando você confere na Bíblia, a maioria das vezes está errado. Eu E gosto dele, vou falar a verdade que eu gosto. como Eu também arqueólogo, eu gosto gosto dele muito muito, mas dele. como teólogo, não. Eu gosto muito, igual você falou, da história. Eu gosto quando ele Isso, ele é compara a muito bom. Bíblia É, com arqueologia, entendeu? Ele explica e muito bem. ele é muito bom. Isso aí não pode tirar dele, não. E eu sempre falo, ele é um excelente arqueólogo. Deveria ter ficado só lá como arqueólogo, mas ele cismou de ser teólogo, então tem hora que ele embanana. Agora, por quê? O Rodrigo Silva, eu posso mandar para os irmãos achar que eu estou brincando. Diante daqui do Instagram, Rodrigo Silva é uma pessoa, nos bastidores ele é outra. Rodrigo Silva, eu já vi o estudo dele, ele falar que em todos os planetas, então ele acredita que existe vida nos outros planetas. Existe uma árvore do jardim, um jardim do Éden com uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas só o planeta Terra que caiu. Eu falei, rapaz, nós somos ruins todo. Nós somos muito ruins mesmo. Com esse tanto de galáxias existe só no sistema solar, tinha 9, eles tiraram um, ficou 8. E só nós que caímos? Falei, que situação ruim é a nossa? Ele fala isso. Ele disse que quando o diabo caiu, aí ele vai e fala, Ellen White disse, e eu já vi ele dizendo no podcast que ele não acredita em tudo que a Ellen White fala. E vi numa pregação dele dizendo que a Ellen White, ela disse que quando ela foi no céu, ela viu o diabo sentado na porta do céu, como se o céu tivesse uma porta, e todos os dias que Deus levar numa visão lá dos tempos que nós não temos conhecimento, que é o período só de Deus, dos anjos de Jesus. E quando o diabo caiu, o diabo ficava sentado na porta do céu, querendo entrar no céu. E Jesus não deixava. E que Jesus era Miguel para ele. E que o diabo chegou e falou para Deus que como Jesus, o anjo Miguel começou a receber adoração, o diabo falou, eu sou maior do que eu também posso receber. Então são esses tipos de coisas, irmão, que ele não conta no podcast onde muitos estão assistindo. Não estão compreendendo? Ele já negou que os escritos da Ellen White têm o mesmo valor de inspiração da Bíblia, diante do podcast. Mas nos bastidores ele fala que tem. Tanto ele como o Leandro Quadro, não sei se os irmãos conhecem o Leandro Quadro, ele também fala muito bonito, só que ele é teólogo, ele não é arqueólogo nem nada. Ele vai sempre nos debates, fala bonito. É lógico que lá na hora que ele se perde. Mas dentro da igreja adventista, a pessoa lá só pode ser membro se ele confessar a Ellen White como profetisa. Ele tem que fazer muitos votos lá dentro da igreja. Então, o que nós anunciamos, por exemplo, o que eu anuncio para os irmãos aqui, se eu tiver que pregar, vai ser a mesma coisa na igreja, e se eu for para o Instagram, vai ser a mesma coisa. Eu não vou falar uma coisa nos bastidores e outra coisa em público. O que eu prego aqui, eu prego dentro da Assembleia de Deus. Eu não entro em divergências, questões escatológicas, em questões de soteriologia. Se eu tiver que falar, eu vou apresentar o que a Assembleia de Deus crê e o que eu creio. Se eu creio diferente da escatologia, eu vou deixar muito claro o que eu creio. Tanto aqui, como na Assembleia, em outra igreja que eu for. Agora, eu não posso ser uma coisa aqui e ser diferente lá nos bastidores. Então, se os irmãos observar, nas igrejas deles pregam uma coisa, no lugar. Aí o que aconteceu? A Assembleia de Deus começou a ficar encantada com o estilo do Rodrigo Silva e já arrancaram, pelo Rodrigo Silva, arrancaram a Adventista como seita. Existem alguns escritores assembleianos que ainda mantêm, como os mais da velha guarda, mas os mais novos já não têm como. Eu não acredito que eles são seita. Eu, particularmente, de jeito nenhum. Eu passei a vida inteira acreditando, Eu acredito que é, irmão, porque todo mas o depois que eu agrupamento de vi, pessoa que tira a salvação através de Cristo e aplica em outra coisa, para mim é seita. na Até algumas verdade, igrejas evangélicas que fazem isso, eu considero como seita. quando eu vejo a obra salvadora que Deus tem feito em vidas na igreja adventista, eu vou falar a verdade, algo só Deus pode revelar realmente no coração do homem. Eu acreditava que era seita. Agora, ponto de vista, eu acho que em toda a igreja tem ponto de vista que não bate. Tem erros de interpretação, infelizmente tem erro de doutrina. Eu, particularmente, passei a vida inteira achando que eles eram seita. Agora, se tem um grupo extremista, eu não sei. Mas, por exemplo, eu amo
a pastora, a neurociência, a pastora Rosana, uma mulher muito sábia, mulher muito de Deus mesmo, entendeu? Bíblia, palavra de Deus, testemunho de vida no altar. Então, assim, I don't know. Hoje em dia, igrejas como agora a Congregação Cristã do Brasil, que toda a vida era considerada uma igreja, né? Eles se achavam o único povo salvo, o único povo que iria para o céu. Hoje está se E uma Assembleia considerando. achava também. Pois é, hoje está se acontecendo, tá um problema sério, todo mundo tá dizendo que eles são uma seita, porque se você diz que salvação é só na sua igreja, só na sua doutrina, isso é seita, Eu também entendeu? creio. Para mim é E- seita. Então, Como assim, os adventistas também creem. A razão, por exemplo, eu estou falando, irmão, que eu estudei muito sobre adventistas e vi principalmente esses pastores importantes adventistas. É como eu estou falando, nos bastidores é uma coisa. Eles acreditam que só entra no céu quem não come carne de porco, quem guarda sábado. Isso é aparear a salvação de Cristo, a cruz do Calvário, uma salvação. Se eu acreditar que por eu ir à igreja todos os dias eu sou salvo, eu estou complementando a salvação que Cristo pagou para mim. Se eu acreditar que o que eu faço me tornou salvo, está errado. E se eu, por exemplo, eles acreditam, eles condenam a pessoa como carne de porco, que não guarda sábado. Inclusive, tem um pastor que um dia eu ouvi ele falando. O pastor, com o debate que ele perguntou, eu posso ser adventista e não guardar o sábado? Ele falou, não. Ele falou assim, eu posso entrar no céu se eu não guardar o sábado? Ele falou, não. Então é sábado mais Jesus. Então, por exemplo, tudo aquilo, irmãos, que eu concordo com a irmã, mas se nós formos olhar, irmão, muita sede tem crescido. Os espíritas, eu não sei se alguém que já frequentou, eu nunca fui espírita, mas já frequentei centro espírita de Umbanda, Candomblé, Quibanda e Allan Kardec. Já frequentei todos eu eles. conheço um pouquinho do catecismo, mas não O muito. kardecista, se você for lá e não tiver um conhecimento bíblico, você acaba acreditando que são bons, porque a E é maneira que fala, o torcida, que eles eles têm, anunciam, pega a Bíblia e torce tudinho, pois um isso. dia, Mas hoje, o que eles anunciam é uma verdade. Eles anunciam muita porém coisa. torcida. Isso. Mas eles anunciam, por exemplo, muita coisa. E eu estou falando uma coisa séria. Eles dão exemplo em muita coisa. Dão exemplo em muita coisa. Primeiro, o horário de começar, a hora de terminar, o silêncio dentro ali do seu negócio. Eles levam a sério aquele negócio de passe. Eles levam a sério aquela água fluidificada deles lá. Eles levam a sério muita coisa, coisa que no meu evangelho não leva. Eles falam de coisas, e eu estou falando que tem palestrante desse que é bom, que eles falam de coisas que, se depender, convence a pessoa, do que é amor. Eles conhecem muito de história, principalmente de São Francisco de Assis, para ele é um super-herói, com o pensamento franciscano, e vai daí por diante. Mas quando você chega ao conhecimento deles, eles implicam o seguinte, que eles vão conseguir chegar a um estado de perfeição pelos próprios esforços humanos. E nós entendemos que nós não conseguimos nada em relação ao mundo espiritual se não for pela graça de Deus. Sim. Essa é a maneira Mas correta. a graça, ela é tão difícil, ó, pra você ver, os assembleanos também passaram a vida inteira fazendo uma confusão com a graça salvadora. Fizeram Passaram a vida bastante. inteira. Eu conheço pessoas que é filho de pastores, neto de pastores, e fala de jeito assim, Lu, eu fico com medo que Jesus chegar e eu não estou preparada para subir. E Tem eu bastante. pensei, a minha mãezinha, tadinha, ela foi a vida inteira presbiteriana, mas depois resolveu esbandear um pouco para o lado dos pentecostais. Tadinha, minha mãe falava assim: oh meu Deus, pensou bem a gente fazer tudo na hora, a gente perder a salvação? E eu estou falando isso, é a ideia de muitas pessoas, essa fé genuína, que é a graça de Deus que nos salva, e a gente entende que os salvos caminham para a santidade, não aquele salvo que sou salvo e eu posso fazer o que quero, não. O crente salvo, ele caminha para a santidade. Mas tem muita gente, muito. Você pode fazer uma pesquisa no meio do nosso povo aqui. Você vai perguntar, você está preparada? Se Jesus chegar agora, você só fala, não sei, né? Então, quer dizer, A fé, maioria fala isso. você Como eu entendeu? já, uma vez, uma pessoa
como a irmã da Gabriela foi criada no Evangelho, perguntou: nós temos como ter certeza da salvação? Eu falei: eu particularmente tenho. Porque a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo, que é o penhor da salvação. Sim, Se eu tenho o Espírito Santo, ele é a garantia. Falei: outra coisa, a Bíblia diz: Cristo em vós, esperança da glória. sim. Falei: se a irmã não tem, a irmã precisa rever os conceitos da irmã. Mas é a maioria. Mas quantas vezes no púlpito das igrejas você viu essa pergunta no meio do pentecostal? Quem aqui, tá? Se Jesus chegar agora, tem certeza que vai subir. Quer dizer, o pobre coitado que não tem uma fé arraigada, que não conhece o que é graça, que não conhece que a salvação é pela fé, pela infinita misericórdia, bondade, graça de Deus, nós não temos nada para merecer. Ô filho, fica em dúvida. Infelizmente, tem esse pobre no meio do Porque, na nosso. verdade, essa frase é uma frase de efeito, né? Que o pessoal faz para criar um certo movimento na igreja. Mas, irmãos, gosto da questão de. Eu respeito a opinião da irmã Lúcia em relação aos adventistas, mas o que eu estou falando é que eu já tenho visto. Ela até citou o fato da congregação cristã, que muito tempo foi citado como seita por um erro que as pessoas têm pelo fato de que eles acreditam assim. Por exemplo, a congregação cristã acredita que não existe pastor e não existe evangelista, nem apóstolo, nem profeta, como cargo. Só que o pessoal, como a irmã perguntou, eu estou tentando explicar, por não ter o conhecimento realmente daquele grupo de pessoas, eles determinaram eles como seita, sem estudar profundamente o assunto, e depois acabaram vendo a maneira que eles ensinam e chegou à conclusão que não era seita. Por exemplo, eles não aceitam pastor, o maior cargo para eles é o ancião, e presbítero, que se torna uma coisa, e diácono. Tem que usar o véu, né? Isso. Não ora Usar sem o véu, véu que é de uma questão jeito nenhum. cultural que não muda nada. É, Irmãos, whatever. uma pessoa usar véu ou não usar não faz diferença. Yes. É igual, por exemplo, se algum dos irmãos fala assim: eu não como carne de porco, O mas é problema é opção seu. minha. Eu quero guardar isso de acordo com a Bíblia, mas é opção minha. Isso não altera a minha salvação, mas Sim, eu não quero comer. sim. Oh, maravilha. Eu Se guardo come, se, não, sábado. se come por fé, amém. Se Ué. deixa de comer por fé, também glória a Deus. Por exemplo, Né? eu guardo sábado. Maravilha, irmão. Eu guardo todos os dias. Então, isso não importa, contando que isso não está pautado em relação à A graça de nossa Deus. Não é salvação. isso, mas a graça. Então, no caso da Igreja de Congregação Cristã, o que está em Efésios, capítulo 4, versículo 11, tanto o pastor Luiz já falou, eu já falei, é ministério, não cargo. Cargo bíblico, em Atos dos Apóstolos, e algumas igrejas o apóstolo Paulo especifica, é diácono e presbíteros. Isso é cargo bíblico. O bispo, que é o mesmo sentido do presbítero. Eu falei para os irmãos, só para reavivar na mente dos irmãos, a palavra presbítero tem a ver com a idoneidade da pessoa, ou às vezes com a sua própria idade. Mas o sentido da palavra presbítero tem a ver com a maturidade da pessoa que exerce o cargo. E a palavra bispo tem a ver com a supervisão espiritual e também de congregação. Um bispo seria como se fosse um pastor presidente que estaria rodando aquela região para cuidar da alma das pessoas em questão de visitar. E o presbítero era o pastor local, a pessoa que exercia o pastorado local, juntamente com diáconos, que na boa parte das vezes nas igrejas não tinha apenas um presbítero, tinha vários presbíteros que pastoreavam aquela igreja. O apóstolo Paulo ensina aos Efésios, que é uma carta eclesiológica, que aquilo que está em Efésios 4:11 são ministérios. Ministérios. Por exemplo, uma pessoa pode ser um diácono, começou a obra de Deus como diácono e permanece com o título de diácono e ser um pastor de igreja, pastoreando, porque ele tem um ministério pastoral. A Assembleia de Deus adotou, como a Batista, a Presbiteriana, o pastor como cargo. O evangelista, dentro de algumas igrejas batistas, dentro de algumas presbiterianas, não todas têm, mas algumas têm, o cargo também de evangelista, mas não de apóstolo, profeta e nem mestre. Isso são ministério. Ministério, isso não tem a ver com cargo. Então, a igreja cristã no Brasil, ela não está errada em relação a isso. Eles entendem que isso é ministério e não cargo.
Então, eles colocando dentro do sistema eclesiológico deles que o ancião é o cargo maior. E o que a Assembleia de Deus tem a ver com isso? Nada. Como a Igreja de Deus já amou, o cargo maior é o missionário. O R.R. Soares, dentro da sua igreja, ele é o cargo maior, que ele é missionário. Ele não se intitulou pastor, nem bispo, nem apóstolo, nem profeta, nem anjo, nem nada. Ele simplesmente se intitulou como missionário. Então, Mas, evangelista, vamos de convite. Se você der uma olhadinha em todos os ministérios, você vai ver que estão várias heresias, sim, entendeu? Em todos os ministérios que hoje, graças a Deus, alguns estão devagarinho. Eu vejo a Assembleia de Deus tentando corrigir devagarinho. Agora estão espremendo a congregação cristã, porque a congregação nunca aceitou nenhuma igreja, nem de saudar ninguém com a paz do Senhor, sim, porque para eles eram o único povo que vai para o céu, entendeu? O único povo salvo. Então, hoje, eles estão também sendo exprimidos, primeiro porque eles não têm um estudo bíblico para nada, eles é, não têm um estudo da palavra de Deus. Então, quer dizer, se a gente olhar hoje o campo, a gente vê que toda a igreja ela tem um pouquinho de heresia. O que nós estamos aqui aprendemos, graças a Deus, né, que esses cursos ele é importante para nossas vidas, é isso aí, ter, através da palavra de Deus, discernir. Igual você falou, tem gente que quer comer carne de porco, acha que comer carne de porco é pecado. Se eu como por fé, amém. Se eu deixo comer também, amém. Isso não tem nada a ver com a minha salvação. E existe muitas coisas também que a gente não debate. Entendeu? Porque Paulo mesmo diz que os fracos na fé acham que pode comer, não pode comer de nada, os outros que são fortes acham que pode comer de tudo. Então, quem come, come por fé. Quem deixa de comer também, deixa de comer por fé. Então, whatever. A gente tem esses pontos. Eu aprendi, né, nessa caminhada minha como cristã, aprender olhar, igual a gente está sempre falando do armeniano, do calvinista, e a gente sabe que no final das contas, todos os dois têm ponto certo, têm é, pontos errados, e todos os dois eu sei que o Pai Celestial nos entende com as nossas limitações humanas, entendeu? Agora, existe coisas que não dá para engolir, tem seita que não dá, porque no entendeu? caso do Os Armínio mormos, e Calvino, isso é ponto de vista teológico. sim, Agora, a partir do momento que o grupo de pessoas eles criam meios de salvação e torce a Bíblia, aí heresia. acabou. É como eu estou É, dizendo, esse grupo de pessoas que sempre foi taxado como seita, eles realmente eles criam meios de salvação que não é a cruz de Cristo. sim. E a igreja, como a irmã falou, a congregação cristã, por muitos anos, eles sempre acharam um povo exclusivista. A Uhum. questão do dízimo, eles simplesmente alegam que o dízimo ele não é lei mais, e eles não estão errados. Não dá, tá Eles estão vendo? É isso que eu corretíssimos. falo, tem os pontos bons. Só que o orgulho espiritual evangelista às vezes leva as pessoas a achar que eles são dono da verdade. É isso que a gente tem que também ter temor a Então, Deus. isso. É, Porque como a Assembleia de Deus ela tem o sistema dizimal e boa parte dos pastores da Assembleia de Deus acreditavam, hoje eles melhoraram bastante, que sim. o dízimo fazia parte da salvação. Não que o dízimo era coisa de quem já era salvo, mas fazia parte da salvação, aí, para mim, também é heresia. E olha para você ver, nem no Novo, nem no Velho Testamento não tem uma que diz algo que foi instituído por Deus. Quer dizer, houve exemplos, coisa boa para se cumprir, mas não tem jamais. Desde o princípio, a gente lá em Êxodo, quando Deus, o Senhor fala para Moisés, Moisés, diga ao meu povo que traga uma oferta para mim. Eu receberei todo aquele que me trouxer com coração grato. Né? Quem tiver ouro traz ouro, quem tiver prata traz prata, quem tiver púrpura traz púrpura. Quer dizer, o que você tiver, o Sempre foi importante voluntário, ainda é. tá o termo lá, um Sim, coração voluntário. Sempre foi sim, voluntário. Que é, sim, a verdade, o negócio é o seguinte: o que o povo não entende é a essência dos princípios bíblicos. é. Tudo que está no Velho Testamento tem um princípio para Pronto, nós. Tudo. isso. Tudo tem princípio. E é isso que deve ser a maneira que nós, É porque cristãos. anularam, esse é o problema. A igreja de Cristo, ela acabou.
cortando vínculo com o judaísmo. Não, claro que nós não cremos o que se cumpriu em Cristo, cumpriu, glória a Deus, mas existe muito ensinamento que realmente ele é a base. O cristianismo, o judaísmo é a raiz do cristianismo, não tem Não, aonde correr. é. Senão nós vamos ter que anular o Velho Testamento, nós não vamos pregar, nós não vamos acreditar que é o mesmo Deus que nós servimos. E por causa disso, evangelista, tem muita dificuldade das pessoas pregar Jesus para um judeu de uma maneira que é só isolando, isolando, condenando, condenando. Isso quer dizer, como é que ele vai crer nesse Deus que você diz que é o seu Deus e na mesma hora não é ao mesmo tempo? Então, eu acho que está chegando um tempo que Deus está também fazendo isso aí, essa aliança, para a gente entender que tem muitas coisas no Velho Testamento que é uma raiz, é igual a entrega, entendeu? Olha, eu vou te falar do fundo do meu coração, eu só aprendi o que era entrega dentro do Velho Testamento, porque eu sempre não gostei daqueles textos que era apresentado na igreja, aquelas palavras que muitos pastores usavam, palavra de maldição, você é ladrão, você está roubando do Senhor, era uma pressão psicológica, você não dá aí, ó, tá vendo por que você está passando prova financeira? Porque você não entrega seu dízimo. Então, eu tive que buscar, eu tive que estudar, eu tive que aprofundar, e eu louvo a Deus. Aonde que eu encontrei? No Velho Testamento, a raiz. E no Novo Testamento, a mesma coisa, do Na mesmo verdade, o jeito. que o povo conhece a respeito de contribuição no Velho Testamento é só Malaquias 3:10. Mais nada. Uhum. Então, infelizmente, a verdade é, essa igreja, apesar que talvez mais para frente ele falar dela, já até adiantou bastante, eles alegam o dízimo de uma forma correta. O dízimo foi pago pela descendência de Arão Uhum. até o último, até o sacerdócio araônico acabar. Ou seja, era uma lei cerimonial. E todas as vezes que você olha na Bíblia, o dízimo é uma lei cerimonial. Aquele dízimo da lei cerimonial acabou. Hoje nós não precisamos de ficar contando moedinha para poder completar os 10% para colocar na igreja. Se a pessoa tem o coração aberto, digamos que Pronto. ele ganhou US$ 1.530, ele vai lá e não precisa colocar 153, não, ele vai colocar 54, 155, 160. Os irmãos estão entendendo? Não Evangelista, eu não gosto nem de número. Sabe por que eu não gosto isso do é número? É porque o bobeira. número faz você achar que você é muito bom, que você é Também isso. fiel. Você entendeu? Ah, eu sou fiel. Você não é fiel. Quem é fiel é Deus. Entendeu? É Ele que já te deu tudo. Então, esse é o princípio, entender o princípio. Quando a gente entende o princípio, meu filho, você dá mais de 10, você dá mais de 15, sabe? É completamente, você não está preso em números. Porque uma coisa, Entendeu? por exemplo, apesar do assunto não ser dízimo, mas vou para terminar o assunto do dízimo. Sabe qual o assunto principal e o princípio do dízimo para nós? Primeiro, confiança em Deus, que Ele cuida de nós. Sim, Segundo, o que nós temos, nós contribuímos com as pessoas. sim. Lembrando que o dízimo veterotestamentário era para cuidado de órfãos, viúvas, Estrangeiros. estrangeiros. E todos eles com condição financeira devastada, né? Pobres. Então, ou seja, isso nos leva a entender que a nossa dependência é divina, que ele cuida de nós e que nós cuidamos do nosso semelhante. Sim, É o cuidado de Deus com o povo na terra. Apesar que hoje se tornou um pouco meio difícil nas igrejas, mas vamos lá, aqui sempre lá. é. Esse é o princípio do dízimo. Esse é o A princípio. lembrança do cuidado divino conosco. Então, a igreja, congregação cristã, não estava errada. Só que o povo, por não conhecer, entendemos que muitos pastores aprenderam assim, aquilo foi indo, foi indo. A questão da graça, como a nossa irmã perguntou, pouco explicado na igreja o que realmente é graça. Os pessoal até entende a maioria do conceito de graça no meio do povo evangélico é só que graça ela está relacionada a que Deus fez por você, que você não precisa fazer caridade. Sempre foi assim. É. Eles não entendem que graça é tudo que nós fazemos é pela graça. Eu contribuo pela graça, eu vou à igreja pela graça, eu estudo pela graça, eu estou dando aula aqui pela graça. Nada foi meus esforços. Eu não tinha condição de, por mim mesmo, ir fazer faculdade teológica, e nem tampouco você. Você pode até gostar, mas quem te capacita a vir estudar é a graça de Deus. E a gente, às vezes, eu resumo aqui, ó. A graça de Deus é fé e Espírito Santo. Né?
Então, Nós cremos, o Espírito Santo nos ajuda através da palavra, a cada dia, né, conhecendo mais o Senhor. Fé, fé. então, tudo é pela graça. Por isso que eu disse, toda o grupo, o agrupamento de pessoa que determinamos como seita, que coloca coisa paralela à graça, Acabou. isso não tem como ser uma igreja verdadeira. Por isso que eu disse que, infelizmente, tem igrejas evangélicas que estão no meio. As Muitas, pessoas, a é como a nossa maioria. irmã Lúcia falou, eles viviam debaixo de um sofrimento, dessas palavras de maldição, de muitos pastores, não só pelo fato do dízimo, mas por fato de muitas coisas. Por exemplo, qual que é o nosso pensamento em relação a um pecado que você cometeu hoje? Aí vamos supor que você comete um pecado no trabalho quando você está vindo do trabalho e bate o carro. Qual que é o pensamento? Deus tratando comigo por causa do meu pecado. Pois, é assim que foram Por ensinados, quê? Porque entendeu? foi ensinado, como a nossa Lúcia falou. Não dizimou esse mês. Quebrou Bateu o tudo. carro. Ai, Deus me é o devorador. O pobre de um Ô, gafanhoto. Ele evangelista, não vai é fazer sério nada. isso que eu já cansei aqui na América, tá? Não é muito tempo atrás, não é muitos anos atrás, não. Pois é, você está levando multa de carro, é porque você tá segurando, É segurando tendo aquilo que dízimo. você. Aham. Então é coisa. Então, são coisas, infelizmente, que, como eu falo, eu sempre vou repetir, eu respeito nossos pastores antigos, É, que não tiveram condição de estudar, eles aprenderam simples, assim, eu entendo. simples. E o Só que Senhor hoje é. nós vemos na internet um grupo de pessoas maduras que poderiam estar estudando e que estão ensinando heresia. Eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui, não estou criticando ele, que eu continuo admirando ele. Não foi porque falou isso que eu vou deixar de admirar ele. Nem tampouco vou deixar de comprar as literaturas dele. O Hernando Dias Lopes, ele falou em um podcast que o dízimo é obrigatório. Falou. É. Vamos entender? E Aí é um você vai, camarada de vai peso. sentar com um homem que eu acho ele nossa, uma maravilha de pregador. Você senta com um homem desse, aí você fala assim, pastor, mas peraí, vamos lá. Por que, que o dízimo é obrigatório? Aonde? Porque não tem nem no Velho, nem no Novo Testamento, mesmo quando Abraão entregou todo o dízimo, né? Que ele para. Não, Melquisedeque, Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, mas não foi obrigado, ele sentiu, Voluntário. Jacó ele foi foi voluntário, voluntário. entendeu? Não tem um lugar na Bíblia que está escrito que é lei de Deus, o Senhor ordenou o dízimo. Não tem, não existe. Agora, a entrega, sim. O agradecimento, assim, igual você explicou. O amor, né? Amar o teu próximo como a si mesmo. Quando você ama, você divide, você olha o necessitado, né? Você tem misericórdia dos que precisam em todas as áreas. Mas não, eu quero saber um versículo, não existe. Ah, foi Deus que instituiu o dízimo. Não, o dízimo foi um bom exemplo que nós seguimos ele, mas dizer que foi instituído por Deus, não Quando foi. se estuda o dízimo também no Velho Testamento, vai ter vários tipos de dízimo. É. Uhum. Tem o dízimo por ano, de 3 em 3 anos, e vai assim por diante. Sim. Então, irmãos, o pastor vai e coloca aqui as placas traduzidas do suposto escrito em egípcio antigo se tornou o livro dos Mormons. Ele coloca que isso é uma espécie de um Urim e o Tumim daquele povo. O Urim e o Tumim é aquelas duas pedras que ficavam ao lado da estola sacerdotal, que nós não sabemos como, a Bíblia em si ela se cala. É como que eles lançavam sorte através dessas duas pedras do Urim e o Tumim. Já ouvi, e vou reproduzir o que ouvi, que de acordo com quando eles lançavam sorte, por exemplo, o caso de Acã, o Urim ele brilhava para dar a resposta correta. E o Tumim, quando era a resposta negativa, ele brilhava. Então, por exemplo, a resposta correta, o Urim brilhava e o outro ficava neutro. Quando era negativa, o Tumim ele brilhava. E o pastor coloca que, de acordo com essas placas que foram traduzidas, eles criaram esse livro de Mórmon, que é chamado aquele terceiro evangelho de Jesus Cristo, e passaram a distribuir esse livro para o mundo afora. E, inclusive, ele é de graça. Ele é de É o graça. testemunho, é os outros apóstolos que não está na Bíblia, mas que também Isso. foi testemunha das coisas de Jesus. Oh, glória! Então, e outra coisa, eles não são
eles são conhecidos hoje como mormons, mas a igreja deles não é chamada de igreja dos mormons, como nós falamos, é chamada de igreja dos santos, Dos últimos melhor, dias. igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Ele tem uns viés escatológico. Então, esse é o pensamento dos mormons em relação à sua igreja. O pastor coloca na página de número 11, em relação ao livro de Mórmon. Ele fala aqui, como nossa irmã Lúcia até falou, que é um documento que contém a história de 3 migrações do povo de Deus para a América, mas essa história não existe. Isso é uma conversa mentirosa. Não existe nos anais da história. Ele fala que os geraditas receberam ordem há 4.000 anos para abandonar o hemisfério oriental e viajar ao Novo Mundo. E sob a liderança de Jared, eles navegaram em balsas, chegaram com sucesso ao continente americano. Essa é para os irmãos verem que é uma história fictícia. E fundaram uma grande civilização que durou aproximadamente 2.000 anos. Foi destruída devidamente os conflitos internos. Então, de acordo com eles, Cristóvão Colombo era só uma farsa. São O os italiano veteranos. Cristóvão Colombo era mentira. São Então, veteranos. esse é o pensamento da questão histórica do livro. Ele fala que a segunda migração aconteceu durante o reinado do rei Zedequias, chamado Muleque. Este deixou Jerusalém depois do reino de seu pai, depois que o reino de seu pai foi devastado e chegou ao seu fim. Seus descendentes uniram-se à lei e se juntos, os dois grupos cresceram para a forma da grande nação. Os mormons acreditam que esse povo é ancestral dos índios americanos. Então, saíram lá da região da Palestina antiga, da região de Canaã, quando nem era Palestina, e veio para a América. Cita alguns versículos bíblicos dentro do livro deles e vai daí por diante. Ele mostra os confrontos da Bíblia no livro que eles têm chamado Alma. Então, o pastor que vai mostrar que há alguns confrontos dentro desse pensamento. Ele fala que o livro o que o livro acha da Bíblia, aí que está os versículos que eles falam em relação à Bíblia. Então, eles não acreditam que a Bíblia, ela se completa, mas com esse terceiro evangelho. Porque ele seria os mormons seria a nova... O novo povo de Deus na Terra. Deus tinha um plano com os judeus do Velho Testamento, com a igreja no período do Novo Testamento, mas isso também passou agora com os mormons, de acordo com esse pensamento dele. O pastor mostra na letra C que o livro fala de 38 cidades que nunca existiu. Como eu estou falando, você não vai achar provas nenhumas, nem geográficas, arqueológicas, tampouco históricas, que essas cidades que está contida nesse livro existiu. Ele fala que as placas não foram encontradas e a história nunca foi comprovada. Então, essas placas viraram fumaça após Joseph Smith ter traduzido. Possivelmente, se você perguntar algum modo, falar que o Joseph Smith derreteu aquelas placas de ouro. Agora, irmão, vamos ser verdadeiros. Se você encontra uma placa, seja de prata, de ouro, até de papel, digamos um pergaminho, que contém uma suposta revelação e que você traduz essa revelação para a língua portuguesa, onde iniciará a igreja sua, você iria destruir esse pergaminho? De forma alguma. De jeito nenhum. Guardaria debaixo de 7 chaves. Então, essas placas nunca foram encontradas. Então, ele guardou muito bem guardada. Ou entregou de volta para o anjo Moroni, que nunca houve um suposto reencontro de Joseph Smith com o anjo Moroni. Só essa aparição para a entrega da placa. E então a história também não comprova, nada comprova. Ele mostra o tipo de governo. Ele fala presidente. Deus fala por meio dele através do processo da revelação contínua. Abaixo do presidente está o conselho dos 12 apóstolos, como a nossa irmã Lúcia falou, que não são os bíblicos, são os que são compostos por eles. Outros cargos, como sacerdote, bispo, diáconos, patriarca, apóstolos e eldres, que são os missionários. Os eldres são os assuntos espirituais da igreja. Então, eles tratam de assuntos governamentais, assuntos
de várias ordens e, acima de tudo, esses assuntos espirituais que são esses elders que têm que ir atrás anunciar isso. Mas o interessante é que eles têm sacerdotes, eles reavivaram o pensamento sacerdotal veterotestamentário, porém não com aquele mesmo significado. Bispo, que para mim é uma palavra normal relacionada a pessoas mais maduras, mas eles têm patriarcas e daí por diante. A organização, irmão, da igreja deles não é tão importante para nós, se eles querem dar esses cargos. Porém, o que chama atenção é a maneira que eles distribuem isso para organizar a sua seita em torno daqueles que eles levariam o pensamento da salvação. O que eles veem da Bíblia? Eles cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, o quanto na sua tradução seja correta. Cremos também ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Então, por que eles são considerados uma seita? A colocar de pé de igualdade o livro do Mórmon, que é o terceiro evangelho de Jesus Cristo, sendo de igual modo com a Bíblia. Então, é aí que nós entendemos que eles são heréticos. Não há revelação nem contínua pelo Papa, conforme eles ensinam, nem tampouco escrita de pé de igualdade com a Bíblia. Outra razão, irmã Lúcia, que eu discordo do adventismo é que eles têm todos os escritos de Ellen Goldwhite como escritos bíblicos, de pé de igualdade com os profetas bíblicos, tanto canônicos como os não canônicos, como eu já ouvi da boca do Leandro Quadro e de outros. Então, eles também, em relação à Bíblia, eles acreditam nisso. Eles mostram, além do livro de Mórmon, existem doutrinas de pactos e a pérola de grande valor. Então, eles têm esses tipos de livros que traz determinados tipos de conhecimentos para tornar esse povo, de acordo com eles, mais santo e salvo. Aí mostra o que eles pensam a respeito de Deus. Que existem deuses no universo, e nós sabemos que existe um Deus. Os demais não são deuses, são invenções da mente humana. Invenções. O que a Bíblia relata de deuses é simplesmente uma forma irônica para declarar que eles não são nada. O próprio Deus fala no profeta Isaías que ele é o alfa e o ômega, que antes dele não houve Deus e depois dele Deus nenhum se formou. Então não existe deuses, existem invenções humanas com pensamento de uma divindade que não tem possibilidade de fazer nada. Então nós entendemos que, de acordo com os mormons, eles, além de Deus, eles acreditam em deuses. Ele coloca que Deus tem carne e osso. Por isso que nós somos a imagem e semelhança. Nós entendemos teologicamente que a imagem e semelhança de Deus em nós tem relacionado ao seu caráter e as coisas que Deus nos deu capacidade de raciocínio. Isso é a semelhança de Deus em nós. A sua imagem é o seu caráter depositado no ser humano. Mas para ele, Deus tem carne e tem osso. Apesar que existe alguns crentes que acreditam que Deus tem um formato igual ao nosso. De cabeça, cabelo, olho. Inclusive, está até velho, sentado em um trono lá, com uma barriga enorme e com dificuldade. Já está muito velho pela quantidade de anos que tem. Esse é o pensamento que muitos transmitem da pessoa de Deus. Aí ele fala aqui de Jesus, que ele é criado e inferior ao Pai. Boa parte dessa seita sempre tem esse pensamento que Jesus é um Deus menor do que o Pai. Que Jesus ou é um Deus menor ou ele é apenas uma criatura de Deus. Como eu já falei, de algumas igrejas que até relacionam a pessoa de Cristo com anjo. Anjos como o arcanjo Miguel e o Gabriel, que alguns denominam como arcanjo, apesar da Bíblia não chamá-lo de arcanjo. Eles falam que Jesus também foi polígamo, teve mulheres. Fala de Maria, Marta e Maria Madalena, de acordo com alguns evangelhos apócrifos, de acordo com o evangelho de Tomé. Jesus ele foi esposo de Maria Madalena. Inclusive, existe um manuscrito achado do livro apócrifo de Tomé, que nesse livro fala que, assim, e Jesus tinha o costume de beijá-la, de beijar Maria no. Aí cortou.
O manuscrito não tem no quê. Se os irmãos precisarem entender, vão ver. Não tem em que Jesus beijava. A parte do corpo dela que ele beijava. Porém, o ósculo santo naquela época era normal entre homens. Isso era muito normal entre homens. Não há parte na Bíblia que fala que os homens beijavam as mulheres como beijavam os homens no rosto. Não há parte nenhuma na Bíblia desse cumprimento do homem com mulher. E digamos que se tivesse que ele beijou no rosto de Maria, não fazia diferença, de Maria Madalena. Mas o pensamento dos mormons é que Jesus teve esse monte de mulher. Duas Marias na vida, e essa Maria aqui possivelmente é outra Maria, não é a mãe de Jesus, e Marta. Essa Maria deve ser irmã de Lázaro, e Marta, e a Maria Madalena. Essas três mulheres que eram mulheres de Jesus. Então, ele tinha, além da história contida no Evangelho de Tomé, que Jesus foi esposo de Maria Madalena, tinha Marta, e dividiu com a própria Maria, irmã dela. Certo. Então, nós vemos o pensamento dos mormons, que historicamente está errado, biblicamente muito mais, e não há fundamento algum. E tudo isso o Joseph Smith tem visões. A igreja, o pastor coloca a sigla que, segundo a revelação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, é a verdadeira igreja restaurada nos últimos dias através de Joseph Smith. Como eu falei, ele traria, através do conhecimento da revelação dessas placas, o avivamento da igreja verdadeira. Então, toda a igreja que traz, todo grupo que traz essa roupagem de que nós somos o único povo verdadeiro, somos o avivamento dos últimos tempos, infelizmente, traz no seu bojo várias heresias. Sim. Aí coloca a igreja prática do batismo por procuração para a salvação dos mortos. Parece que eles repetem o mesmo pensamento de uma seita que existia em Corinto. Na época que o apóstolo Paulo escreve a sua carta, ele relata isso no capítulo 15, quando ele está debatendo com os coríntios, com algum grupo dentro da igreja de Corinto, que ele fala que algumas pessoas ali que estavam negando a ressurreição, ele fala assim, se a ressurreição não existe, então o que será daqueles que batizam pelos mortos? O apóstolo Paulo quer dizer o seguinte, ele não está concordando em quem batiza pelos mortos. O que ele está dizendo existe um grupo de pessoas que batizam pelos mortos, que eles estão melhor do que vocês que não crêem na ressurreição. Eles batizam pelos mortos porque eles creem na ressurreição, porque senão não havia necessidade de batizar. Porque o batizar pelos mortos quer dizer o seguinte, aquela pessoa que é viva e que teve um parente que morreu sem Deus, o mesmo, uma indulgência através de batismo. Eu vou lá e me batizo em nome daquela pessoa e ela é salva. Os irmãos estão entendendo? Então, o pensamento dos mormons é o mesmo. A partir do momento que eu sou mormon e passo pelo batismo, eu posso lembrar do meu avô, da minha avó, que eu nem conheci, e se eles não morreram sendo mormon, eu batizo por eles e eles se tornam mormons, mesmo mortos, e são salvos. Esse é o pensamento. Belezura, hein? Que loucura! Então, eles copiam a seita que existia na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, ou melhor dizendo, não na igreja, na cidade de Corinto. Aí ele coloca o casamento eterno, não existe quando assim, até que a morte os separa. Parece ainda uma crença de que na eternidade permanecerão casados. Pelo menos está diferente dos islâmicos. Os islâmicos falam que quando o homem, isso só serve para o homem também, ele permanece fiel a Alá, quando ele chegar no suposto paraíso, ele terá 70 virgens esperando ele. Eita! Principalmente os sunitas, que eles se entregam a ser kamikaze. Então, quando eles se entregam em favor daquela seita, essa parte do Alcorão que ensina na Suna, eles chegarão no paraíso com 70 virgens. As mulheres não têm esse privilégio de chegar lá com 70 homens. Eu acredito que, não sei nem se é privilégio, que para mim já é uma besteira o homem pensar isso, quanto mais uma mulher. E eles acreditam assim. E esse pensamento deles aqui, o casamento é eterno, que até na suposta
passagem dessa vida para outra, o casamento dura Continua lá. casados. E Jesus disse que não se casam e não Nem se dá dão em casamento. casamento, refutando uma ironia aplicada pelos saduceus que não acreditavam na ressurreição. Então, na cabeça dos mormons, permanecem casados. Então, não é até que a morte os separe. Vai permanecer lá. O artigo de fé dele, o pastor coloca aqui, que eles têm vários artigos de fé. Nós não estaremos lendo, que nós já estamos chegando ao fim. Aí o pastor, irmão, coloca aqui para nós terminarmos, que esse assunto eu acredito que os irmãos têm bastante conhecimento dos espíritas. Assim, eu suponho que tem. Os irmãos aqui têm conhecimento a respeito do espiritismo? Ou nós precisamos de falar com mais detalhe? Minha família da minha mãe, de criação, família, ela, eles eram catecistas. Kardecista. Uhum. Eu, Eles eram. irmãos, é igual eu falei, nós começamos aqui a falar. O Allan Kardec, ele não era médio, como alguns acreditam. Allan Kardec, ele era um cientista, muito inteligente, por sinal, falava 8 línguas. É alguém que se interessou pelo espiritismo e resolveu pesquisar sobre o espiritismo. E ele codificou o espiritismo, ele não fundou, ele reavivou. O espiritismo é da Bíblia. Então, ele simplesmente reavivou. É claro que o espiritismo teve fases, as fases do espiritismo. Se você for recorrer desde o Velho Testamento, aquelas consultas a mortos, a determinados movimentos de transe, chegou no Novo Testamento com outras roupagens, mais com manifestações demoníacas, pessoas realmente aplicadas àquele tipo de culto. No Velho Testamento, as pessoas faziam seus cultos mais secretos, a ponto que, ao passar do tempo, os reis, como o rei Saul, mandou matar as pessoas que consultavam mortos, que eram agoureiros, e esses que faziam esse tipo de movimento. Ficaram sumidos por um tempo, depois foi reavivado. Então, o espiritismo ele foi passando de uma história para outra, até que, ao chegar no pensamento de Allan Kardec, que ele levou para o lado mais científico, que é por isso que ele é chamado de espiritismo científico, ele codificou o espiritismo científico sem buscas como a Umbanda e o Quimbanda tem através desses pensamentos de magia negra, e o Candomblé, que já é uma questão mais cultural, através de dança. Claro que tem as manifestações dos supostos orixás, que eles dão esse nome, mas o espiritismo kardecista não tem isso. Eles simplesmente gostam de viajar no mundo do espírito, tem as suas palestras. Alguns que conhecem os 5 livros da codificação baseiam-se nela, outros baseiam, como eu falei, em histórias como de São Francisco de Assis, outros utilizam até a Bíblia, outros gostam das questões científicas para parafrasear os seus pensamentos dentro do espiritismo, porque, de acordo com ele, o espiritismo é uma filosofia de vida. Lembrando, não uma filosofia, sim uma filosofia de vida. É a maneira que a pessoa se comporta, que ela vai melhorando e chega a um estado de luz, a ponto que, quando ela chegar nesse estado de luz, ela está apta a viver em um planeta melhor do que esse. Esse planeta Terra, o Rodrigo Silva, além de condenar a gente, tem o Espiritismo também, que fala que o planeta Terra é o planeta da expiação. Ele seria como que o pior planeta. Aqui é o planeta de purgar as pessoas. Eles não acreditam no purgatório, como a Igreja Católica, porque o purgatório é um lugar inferior dentro do pensamento da Igreja Católica. No pensamento espírita, esse planeta é o lugar que nós purgamos. Então, nós passamos por um processo de reencarnações, até chegar a um estado perfeito. Lembrando que o Espiritismo de Allan Kardec não ensina reencarnação em seres, em animais, só em seres humanos. Porque existe um pensamento de muitos crentes que acha que o Allan Kardec ensinava que reencarnava em rato, em cavalo, em cachorro, em barata, não. Ele é só em seres humanos. Esse pensamento de reencarnação, como eu já falei, ele é além de Allan Kardec. Ele é um pensamento hinduísta. Eles, sim, os hindus acreditam, lá na Índia, não são todos indianos, mas os que são adeptos do hinduísmo acreditam, sim, na reencarnação em bichos, como barata, rato, que inclusive quando você vê
aqueles vídeos deles fazendo comida, aquele monte de rato andando lá, não tenha nojo que o rato é um parente dele que reencarnou. Não estou entendendo? Um parente que está reencarnado. Por isso eles não matam, coloca lá as vasilhas com leite, deixa eles andar nas massas de pizza, no meio do arroz, no meio do bolinho, e tá todo mundo feliz. Aquelas comidas extraordinárias que passa os vídeos mostrando. Então, esse pensamento de reencarnar em animal não é de Allan Kardec. E outra, como eu falei, o Allan Kardec ele não era médium, ele somente era um cara intelectual. Ele codificou o espiritismo. Da próxima aula, nós vamos falar a respeito do que o pastor colocou aqui. Isso aqui eu estou dando a introdução. Ele codificou o espiritismo através de médiums. Ele foi em vários médiums, e esses médiums, através de um espírito que nós sabemos qual é, que trabalham unidos, ele pesquisou no mínimo 5. Até o Allan Kardec, para criar doutrina, pesquisou em 5, que às vezes que nós queremos fazer doutrina com um versículo apenas. Ele pesquisou em 5, pesquisou na Bíblia, que inclusive o chamado Evangelho segundo o Espiritismo tem muitas passagens de Paulo e do Evangelho de Mateus, ok, que várias delas estão interpretadas com o versículo de forma truncada, não tem uma interpretação correta da Bíblia, mas o Gênesis, o livro que ele chama de A Gênesis, ele traz um princípio de alegoria dentro do que o livro de Gênesis ensina. Eles falam de Eva, de Adão e Eva, mas no sentido alegórico. Fala que eles são simplesmente personagens fictícios, como até alguns judeus agnósticos acreditam. Não são os judeus, lembra de uma coisa, judeus agnósticos. E vai esse tipo de pensamento. O Allan Kardec, irmãos, cujo nome era Leon Hippolyte Denisart Rivail, senão vai cair na prova, você não precisa de gravar esse nome. Ele tinha esse tipo de pensamento, criou 5 livros, que é a Gênesis, o livro dos Espíritas, Céu e Inferno, o livro dos Espíritas, que é chamado isso, o livro dos Espíritas, e o outro livro me fugiu a memória. Sei que ele criou 5 livros que é toda a doutrina que os espíritas acreditam. Eles não acreditam em demônios, eles acreditam em anjos, e esses espíritos, que nós chamamos de demônios, para eles é chamado de espíritos desencarnados, que esses espíritos não quiseram encarnar. Eles preferem apossar de corpos para satisfazer os seus desejos. Por exemplo, quando ele se aposta de uma mulher ou de um homem que fuma, é porque ele está desejoso de fumar, ou de beber, ou de prostituir. Ô, irmão Kleber, eu ouvi uma médium aí falar, como é que ela chama? Márcia, sei lá das contas, num podcast aí, que eu estava passando assim, vi, interessei, falei, deixa eu escutar essa mulher. Os espíritas alimentam do ectoplasma do seu umbigo. Isso, eu já vi esse negócio mesmo. Ela fala até bonito, ela até compara os Ô, gente, eu vejo assim, gente, que isso? Como parasitas. Isso. Ela fala, e isso realmente é ensinado por eles, como parasita. E no caso, anjos, para ele também não existe. Os anjos são os espíritos que evoluíram, passaram por várias reencarnações, evoluíram. Um homem como Chico Xavier, de acordo com eles, ele reencarnou poucas vezes, se tornou a pessoa que, se você tem pessoas, irmãos, no espiritismo, como eu já vi palestra, que o Chico Xavier é tudo para eles. Tudo. E vou repetir, irmão. Falei uma vez, vou falar. O Chico Xavier, como pessoa, realmente foi uma pessoa extraordinária, como pessoa, do coração que ele tinha. Mas como nós sabemos que isso não nos torna salvo. Não nos torna salvo. E ele foi uma excelente pessoa. Talvez poderíamos dizer, se fosse um cristão, digno de ser imitado, como o apóstolo Paulo fala nas suas ações. Porém, infelizmente, morreu na vida que morreu como espírita. Mas ele é uma pessoa muito falada dentro do espiritismo, como Francisco de Assis. E dentro do pensamento que, quando eles vão falar de Chico Xavier, eles falam dos supostos espíritos que dava a ele a sua inspiração para fazer as suas escritas mediúnicas ou escrever os seus livros, que era o espírito de uma mulher, me fugiu o nome dela aqui agora,
e o espírito de um homem chamado Emmanuel. Esse espírito de Emmanuel, que é claro que é muito fácil. Depois que o Chico Xavier morreu, eles falaram, algum outro desses médios brasileiros aí, famoso, falou que o espírito de Emmanuel, ele reencarnou. É claro, né? Ele reencarnou porque já que o Chico Xavier morreu, ele reencarnou e está por aí. Em alguma criança que vai crescer e vai virar um grande médium. Então, na cabeça deles é isso. Hoje, o camarada no Brasil que ocupou o lugar do Chico Xavier é um homem chamado. Como é que é o nome do homem, gente? Me fugiu agora alguma coisa. Franco. Edivaldo Franco. Edivaldo Franco. Ele é quem ocupou o lugar do Chico Xavier como um dos grandes palestrantes e médium dentro do pensamento do espiritismo no Brasil. E houve vários espíritos em vários lugares do mundo, mas sempre que nós associamos ao espiritismo por ser brasileiro, nós lembramos de Allan Kardec, ou de Allan Kardec e de Chico Xavier, que desde a sua meninice ele foi adepto ao espiritismo e cresceu, fez muitas obras de caridade no Brasil, que deixou uma grande marca, porém era nada mais, nada menos do que um médium, alguém adepto ao espiritismo de Allan Kardec. Então, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós falamos a respeito do espiritismo. Na próxima, nós vamos falar do espiritismo, do islamismo e das demais, tentar avançar um pouco mais aqui em relação a esses pensamentos de filosofias e até mesmo que boa parte deles são heréticos. Não pelo fato de ser filosófico, mas pelo fato de tentar criar um meio de salvação através desses pensamentos, como o budismo, o shintoísmo e outras, que boa parte dos seus pensamentos são filosóficos, não pensamentos doutrinários em relação ao que eles poderiam extrair de algum livro ou da própria Bíblia. Com exceção do islamismo e alguns que estão mais para frente, nós temos essas seitas para poder falar. Nós vamos agradecer a Deus, irmão, mais uma vez, e na próxima aula. Para confirmar, irmãos, eu vou perguntar ao pastor, mas eu tenho certeza que essa matéria é prova. Será prova para os irmãos. A menos que o pastor mude por alguma situação no final. Pode acontecer, como aconteceu, me parece que foi no grupo do médium, que teria prova, e devido aos problemas de saúde do pastor, ele acabou dando um trabalho a mais para o médium em teologia, devido à situação que ele esteve algum tempo atrás. Bem, vamos agradecer ao Senhor. Deixa eu só fazer, irmãos, a chamada aqui. Fazer a chamada silencioso. Bravo. Meu irmão, vamos orar, agradecer ao Senhor e logo após, irmãos, podem sentir a vontade para se retirar da sala. Senhor Deus Santo, Deus maravilhoso, mais uma vez, ó Pai, nós te adoramos, te glorificamos, ó Deus, por mais uma aula. Quero agradecer ao Senhor, ó Pai, por ter nos iluminado, ter nos guardado, nos dirigido, ó Pai, e nos fortalecido para que conhecêssemos a verdade. Continua nos ajudando, ó Pai, a entender a revelação do Senhor e a termos nossos passos firmes na Tua presença, para que possamos, ó Deus, contribuir com o Teu reino nessa terra. Seja com cada um de nós, ó Pai, guarda o Teu povo no percurso da semana. Dê força, ó Pai, a cada um para vencer mais um dia, ó Deus, a cada instante nessa caminhada. Ó Pai, a Tua igreja, sustenta, ó Pai, Teus filhos nessa sala, que eles possam estar aptos, ó Deus, a estar não somente respondendo, mas podendo, ó Pai, anunciar o verdadeiro evangelho. Seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus em Cristo abençoe a todos. Todos tenham uma excelente noite. Fica na paz do Senhor. Boa noite. Boa noite a todos. Amém.